A circulação também pode ser afetada pelo excesso de açúcar, pode ser prejudicada. Meu Deus, Carol, mas o que tem a ver uma coisa com outra? Açúcar com circulação, nada a ver, né? Nada a ver. Tem tudo a ver. Por incrível que pareça, tem tudo a ver. Porque o excesso de açúcar pode causar uma piora muito grande em dores nas articulações. Por quê? Porque quando você come açúcar em excesso, você aumenta a inflamação no seu corpo, tá? Então lá, o pessoal tem muito hábito de falar, porque o leite é inflamatório, porque o glúten é inflamatório. Não. O açúcar em excesso é. Quando você come açúcar em excesso, aumenta muito a inflamação no seu corpo. Então, o risco de você ter dores nas articulações é muito grande. E até tem uns estudos muito legais, né, que apontam que o excesso de açúcar pode aumentar e muito o risco de desenvolver uma artrite reumatoide, tá? Então, para quem já tem um início, ou para quem, né, se você já tem um início de artrite reumatoide e consumir açúcar em excesso, isso vai piorar muito. E se você ainda não tem, o risco de você desenvolver essa doença é muito grande. Justamente por quê? Porque o seu corpo fica muito inflamado. Açúcar em excesso inflama o corpo, tá certo? E isso pode prejudicar muito aquelas dores nas articulações, né? Que a gente fala dor nas juntas, certo? Quando você reduz o consumo de açúcar, né? Que você tem essa artrite reumatoide e reduz o consumo de açúcar, essas dores melhoram e muito. Muito mesmo. Então, tem que cuidar, não, né? Para quem tem já, principalmente para quem já tem essa doença, cuidem, tá? Com o consumo excessivo de açúcar, porque pode piorar muito. Vamos lá. Por que o excesso de açúcar pode prejudicar e muito o nosso coração? Porque quando você consome açúcar em excesso, segundo alguns estudos, tá? O que acontece? A insulina extra que fica na corrente sanguínea, ela faz com que as paredes das artérias, elas fiquem mais grossas, mais inflamadas e mais rígidas do que o normal. Então, isso pode acontecer com as artérias. E isso faz o quê? Isso faz com que aumente a probabilidade de doenças cardiovasculares, tá? Então, excesso de açúcar pode prejudicar e muito a qualidade das nossas artérias. Então, o risco de você ter uma insuficiência cardíaca é muito grande, tá? Então, quando a gente fala assim, açúcar prejudica lá o coração. Muito, exatamente por isso, tá? Porque você pense, se você tiver qualquer tipo, né, de dificuldade, obstrução dessas artérias, dificuldade ali para que elas estejam, né, em perfeito estado, isso vai te prejudicar, causando sim uma insuficiência cardíaca. E esse último, rins. Por quê? Nossa, Carol, nada a ver, né? Açúcar com rim, o que tem a ver uma coisa com outra, né? Tem a ver que quando você consome açúcar em excesso, existe um risco muito grande de você desenvolver uma doença chamada diabetes. Quando você tem diabetes, o risco de você ter uma insuficiência renal é muito grande, principalmente se você tiver um diabetes descompensado, tá? Então pode afetar muito os rins. Então, açúcar em excesso aumenta a probabilidade de você desenvolver um diabetes. E uma vez diabético, você vai ser diabético para sempre, porque diabetes não tem cura, tá? Você faz o quê? O tratamento, né? Você faz um tratamento com medicação, né? Com via oral ou insulina, e cuida da alimentação, né? Porque não adianta nada fazer o tratamento lá com os remédios e não cuidar da alimentação. Por isso que eu falo, cuidem, tá? Todo mundo deveria fazer exames regulares para ver como é que tá os níveis de glicose no sangue e tudo mais. Então, se você fizer lá o teu examezinho de sangue e ver que você já está ali naquele limite, que é a resistência à insulina que a gente fala, que não é ainda diagnosticado como diabetes, mas ele tá ali naquela zona vermelha, aquela zona de alerta, se conscientize, tá bom? Comece a rever os seus hábitos, reduza o excesso de açúcar, tá? Cuida da tua alimentação, porque o que vai fazer reduzir, né, os seus níveis de glicose no sangue é a sua alimentação. Claro, você, né, não precisa esperar chegar nesse ponto. Comece a se conscientizar desde já.